Os sinos da igreja antiga tocavam acima de mim, cada som ressonante vibrando no meu peito como uma acusação. Os meus dedos trêmulos seguravam um modesto ramo de rosas brancas, cuja fragrância era enjoativa e sufocante no ar abafado da catedral. Sussurros espalhavam-se pelos bancos atrás de mim, ficando mais altos a cada segundo que Greg se atrasava para chegar ao altar. Ele não vai vir, sussurrou a minha irmã Melanie, com a mão quente no meu ombro nu. Recusei-me a acreditar, mesmo com o meu vestido de noiva emprestado, demasiado apertado no peito e demasiado largo na cintura, a parecer que me estava a estrangular lentamente. A minha filha de 5 anos, Lily, remexia-se no seu vestido de menina das flores no banco da frente, já entediada com o atraso, alheia à humilhação que se desenrolava à volta da mãe. Espera, insisti, com a voz quase inaudível. Trânsito, talvez. Mas eu sabia no fundo. Eu sabia que a mensagem de texto que recebi uma hora antes e tive medo de ler completamente, de repente ficou gravada na minha memória. Não consigo fazer isto, Emma. Assumir a responsabilidade de outro homem. Responsabilidade. Era isso que a minha filha tinha se tornado aos olhos de Greg. Não a criança doce e inocente que o chamava de novo papá nos últimos 8 meses, mas um fardo, uma responsabilidade que ele decidiu no último momento possível que não poderia suportar. Os murmúrios ficaram mais altos. 83 convidados, a maioria do lado do Greg, moviam-se desconfortavelmente nos bancos da Catedral de Santo Agostinho. O padre lançou-me um olhar de pena que me revirou o estômago. Talvez devesses ligar-lhe novamente, sugeriu a Melanie, embora ambas soubéssemos que era inútil. Liguei 17 vezes nos últimos 30 minutos. A porta da catedral rangeu ao abrir-se. O meu coração deu um salto doloroso, mas era apenas a minha melhor amiga, Rachel, voltando para dentro, com uma expressão que confirmava o que eu já sabia. Ela balançou a cabeça, devastada. Ele deixou um bilhete com o padrinho, sussurrou ela, colocando um papel dobrado na minha mão. Emma, sinto muito, eu não precisei ler. O peso da ausência de Greg esmagou o ar dos meus pulmões. 3 anos de luta como mãe solteira, trabalhando em 2 empregos, finalmente conhecendo alguém que parecia aceitar tanto a mim quanto a minha filha. Tudo culminando neste momento de humilhação pública perfeita. A primeira lágrima escorreu pelo meu rosto, levando consigo uma mancha da maquilhagem cuidadosamente aplicada. Eu tinha economizado durante meses para pagar a maquilhadora, querendo estar bonita apenas desta vez. Preciso tirar a Lily daqui, consegui dizer com a voz embargada. Não posso deixar que ela me veja assim. Quando me virei para pegar a minha filha, as pesadas portas de madeira na parte de trás da catedral se abriram com força decisiva. Todas as cabeças se viraram. O som ecoou pelo teto abobadado como um trovão, silenciando os sussurros instantaneamente. Ele entrou como uma sombra, alto, imponente, ladeado por 2 homens de terno cujos olhos atentos examinavam a sala com eficiência treinada. O estranho usava um fato cinzento escuro que parecia custar mais do que o meu salário anual. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Bonito não era a palavra certa. Ele era belo da maneira que as coisas perigosas costumam ser. Um predador elegante, uma tempestade que se aproximava. Eu não o conhecia. Tinha certeza disso. No entanto, algo nele me parecia vagamente familiar. Quem é aquele? Melanie sussurrou, mas eu só conseguia abanar a cabeça. A presença do estranho dominava a sala, enquanto ele caminhava pelo corredor com passos decididos. O seu olhar, intenso, escuro, indecifrável, fixou-se em mim, e eu senti-me paralisada, incapaz de me mover sob o peso do seu escrutínio. Atrás dele, mais homens de fato entraram, posicionando-se nas portas e ao longo das paredes. O tempo pareceu desacelerar à medida que ele se aproximava. Tornei-me extremamente consciente da minha maquilhagem borrada, do vestido mal ajustado, da minha completa exposição neste momento de abandono. A vergonha queimava-me como ácido. Ele parou a 1 metro de mim, perto o suficiente para que eu pudesse detectar o cheiro fraco de uma colônia cara e algo mais, algo forte e masculino que aguçou os meus sentidos num aviso primitivo. Emma Lawson. A sua voz era baixa, ressonante, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Consegui acenar com a cabeça, segurando o meu buquê murcho como um escudo. O meu nome é Alexander Volkov.
Ele disse isso como se eu devesse reconhecê-lo. Uma ruga sutil apareceu entre as suas sobrancelhas quando não mostrei nenhuma reação. Você não sabe quem eu sou. Não era uma pergunta, mas eu balancei a cabeça mesmo assim. O nome não significava nada para mim. Os seus olhos escuros voltaram-se para o lugar vazio onde Greg deveria estar, depois voltaram para mim. O seu noivo, ele disse a palavra com um desprezo mal disfarçado. Ele não vai vir. Eu sei, sussurrei, com uma nova humilhação por ter este estranho a testemunhar a minha rejeição. O maxilar de Alexander apertou-se quase imperceptivelmente. Ele trabalhava para mim indiretamente. Ele tinha uma dívida significativa comigo. A catedral ficou completamente silenciosa. Até a minha filha se calou, observando a conversa com os olhos arregalados. Não compreendo, disse eu, lutando para manter a voz firme. O Greg nunca mencionou que não viria. Alexander interrompeu suavemente. A dívida era substancial. Ele acreditava que casar contigo complicaria a sua capacidade de a pagar. A implicação atingiu-me como um golpe físico. Greg tinha me deixado no altar, não apenas por causa de Lily, mas por causa de dinheiro, dívidas para com um homem que comandava poder suficiente para encher uma catedral com guardas fardados num instante. Quem é você? Perguntei, embora um medo frio já se estivesse a formar no meu estômago. O canto da sua boca levantou-se no que poderia ser diversão. Alguém que cobra o que lhe é devido. A minha irmã aproximou-se para me proteger, mas um olhar severo de Alexander a congelou no lugar. O teu noivo roubou-me. Sabias disso? Ele falou baixinho. No entanto, a sua voz ecoou na igreja silenciosa. Ele desviou fundos pensando que eu não iria notar. Mas eu noto tudo. Emma Lawson. Eu não tive nada a ver com isso, eu disse, encontrando um fio de rebeldia por baixo da minha vergonha. Eu sei. O seu olhar suavizou-se ligeiramente, surpreendendo-me. O teu dano colateral no plano de fuga dele. Ele nunca teve a intenção de casar contigo. Ele precisava de uma cobertura respeitável, uma fachada de homem de família, enquanto se preparava para desaparecer com o meu dinheiro. Cada palavra era mais uma rachadura na frágil ficção que eu construía em torno de Greg e do nosso relacionamento. Tudo tinha sido uma mentira? O seu carinho por Lily, as suas promessas de nos dar a família estável que merecíamos. Mamã. A vozinha de Lily interrompeu a minha espiral de pensamentos. Ela tinha se aproximado silenciosamente, a sua coroa de flores torta, os dedinhos a alcançar a minha mão. Onde está o Greg? O casamento foi cancelado? Antes que eu pudesse responder, Alexander ajoelhou-se ao nível de Lily, o seu movimento surpreendentemente gracioso para uma presença tão imponente. Os homens ao seu lado ficaram tensos, as mãos movendo-se subitilmente em direção aos casacos, mas permaneceram em posição. Olá, pequenina, disse ele com a voz transformada, mais suave, mas não menos intensa. Como te chamas? Sou a Lily. Tenho 5 anos. Ela ergueu 5 dedos orgulhosamente, aparentemente sem medo do estranho. És amigo do Greg? Algo sombrio passou pela expressão de Alexander. Não, não sou amigo do Greg. Lily considerou isso com sonolência infantil. É por isso que ele não está aqui? Porque tem medo de si? Um riso surpreso escapou de Alexander. Um som rico e genuíno que transformou momentaneamente as suas feições severas. Sim, Malishka, é exatamente por isso. Ele levantou-se novamente, voltando a sua atenção para mim. O seu olhar demorou-se no meu rosto, avaliando, calculando. Tive a sensação inquietante de que ele estava a ver muito mais do que a minha maquilhagem borrada e a minha devastação. A dívida deve ser paga, disse ele finalmente, a sua voz voltando ao tom autoritário. De uma forma ou de outra, o medo apoderou-se de mim. Não tenho dinheiro. Mal ganho o suficiente para... Eu conheço a sua situação financeira, interrompeu ele. E a revelação casual de que ele sabia detalhes tão pessoais me fez estremecer. Não estou interessado nas poucas economias que você tem. Então, o que você quer? Minha voz era quase um sussurro. Alexander olhou para Lily, depois para os rostos confusos da minha família e amigos, antes de voltar a olhar para mim. Devemos discutir isso em particular. Não vou a lado nenhum contigo, disse eu, encontrando coragem na pequena mão de Lily na minha. Ele ergueu uma sobrancelha, num gesto que era ao mesmo tempo elegante e ameaçador. Então vou falar claramente. O teu noivo roubou-me $2 milhões. Ele fugiu do país com o meu dinheiro,
deixando-te a enfrentar as consequências. Isso faz de ti a única garantia disponível. Um murmúrio percorreu a catedral. A minha irmã deu um passo em frente. Não pode estar a falar a sério. Ela não fez nada. Alexander nem sequer olhou para ela. Os seus olhos permaneceram fixos nos meus, observando a minha reação com uma intensidade inquietante. Tenho uma proposta para si, Emma Lawson, disse ele baixando a voz para que apenas os mais próximos pudessem ouvir. Uma proposta que saldará a dívida e garantirá o futuro da sua filha. Que proposta? Perguntei, com medo e curiosidade a disputarem dentro de mim. A resposta dele causou uma onda de choque na catedral. Case comigo. O buquê escorregou dos meus dedos, pétalas de rosas brancas espalhando-se pelo chão de mármore polido como neve. O quê? Sussurrei, certa de que tinha ouvido mal. A sua noiva recusou-se a casar consigo, disse Alexander. Cada palavra precisa e deliberada. Então, estou a oferecer-me para tomar o lugar dele. Isso é loucura, disse eu, recuperando a voz. Eu nem te conheço. Tu conheceste-o por quanto tempo? 1 ano, e olha como isso acabou. O seu olhar era firme. Estou a oferecer-te segurança, proteção, um futuro para a tua filha. Em troca, a dívida será apagada. E se eu recusar, algo mudou na sua expressão, um endurecimento, um vislumbre do aço por baixo do exterior polido. Então, eu cobrarei o que me é devido por outros meios. O teu ex-noivo tem família. Eles têm bens. A ameaça era clara. Pensei nos pais idosos de Greg no terceiro banco, nas suas expressões confusas e assustadas enquanto assistiam a essa conversa. Tu magoarias pessoas inocentes por dinheiro? Perguntei, com repulsa crescendo dentro de mim. Alexander inclinou a cabeça ligeiramente. Negócios são negócios. Prefiro a solução elegante. Tu não? Elegante, como se forçar uma estranha a casar-se no altar onde acabara de ser abandonada pudesse ser descrito como elegante. Isto é ridículo, disse eu, lutando contra novas lágrimas. Não posso simplesmente casar com um estranho porque outro homem me abandonou. Não é um estranho, corrigiu ele. Alexander Volkov. E não estou a oferecer por pena, Emma. Há algum tempo que ando de olho em ti. A revelação fez-me sentir um arrepio na espinha. O que isso significa? Em vez de responder, ele olhou para o relógio. Um gesto sutil e caro. Você tem uma escolha a fazer. A dívida deve ser paga hoje, de uma forma ou de outra. Você não pode simplesmente... Eu posso, disse ele simplesmente, com a confiança de um homem não acostumado a ouvir a palavra não. E eu estou. Naquele momento, vi com perfeita clareza o que Greg tinha feito. Ele não tinha apenas me abandonado. Ele me deixou para enfrentar um predador que ele irritou, usando minha dor como distração enquanto fugia com milhões roubados. Mamãe, ainda vamos ter uma festa? Lily perguntou, puxando minha mão. Você disse que teria bolo. O olhar de Alexander suavizou ao olhar para minha filha. Com certeza haverá bolo, Malishka. Sua mãe e eu só precisamos terminar nossa conversa. Sua presunção acendeu uma faísca de raiva dentro de mim. Não faça promessas à minha filha. Ele encontrou o meu olhar severo com uma apreciação inesperada nos seus olhos escuros. Fogo. Ótimo. Você vai precisar disso. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou, baixando a voz para que apenas eu pudesse ouvir. Eu sei das suas dificuldades, Emma. Os 2 empregos, os atrasos no pagamento do aluguer, os empréstimos consignados. Eu sei sobre o pai de Lily e como ele deixou vocês duas. Sei das contas médicas que não consegues pagar. Ele fez uma pausa, deixando cada revelação ser assimilada. Estou a oferecer-te uma saída. Tudo o que tens de fazer é dizer sim. A minha cabeça girou em descrença. Como é que ele sabia essas coisas? Por que é que ele me tinha estado a observar? E o mais perturbador de tudo, por que é que um homem como ele iria querer casar com alguém como eu? O que ganhas com isso? Consegui perguntar. Um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios. Vamos chamar isso de um acordo mutuamente benéfico. Tu ganhas segurança. Eu ganho... O seu olhar percorreu-me de uma forma que fez a minha pele aquecer, apesar de mim mesma. Algo que eu queria há algum tempo. Abri a boca para recusar, para dizer que não poderia considerar uma proposta tão ultrajante, mas os meus olhos fixaram-se no rosto esperançoso de Lily. Depois desviaram-se para o meu reflexo no vitral.
Uma mulher com um vestido emprestado, maquilhagem borrada e sonhos destruídos. Preciso de tempo para pensar, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. O padre já está aqui. Os convidados estão sentados. Seria uma pena desperdiçar a oportunidade. O seu tom era leve, quase divertido, mas os seus olhos permaneciam sérios, vigilantes. Pensa rápido, Emma. Os momentos seguintes passaram num borrão. Melanie puxou-me de lado, o rosto contorcido de pânico, enquanto sussurrava furiosamente. Emma, não podes estar a pensar nisso a sério. O homem é claramente perigoso. Olhei para Alexander, que estava calmo, conversando com o padre. A sua postura era relaxada, mas imponente. Os homens que o acompanhavam permaneciam posicionados pela catedral, os olhos atentos, nunca parando num lugar por muito tempo. Não tenho escolha, Mel, sussurrei de volta. Tu ouviste-o? Se eu recusar, ele irá atrás da família do Greg. Eles são inocentes nisto tudo, assim como tu. Melanie sussurrou. Isto é loucura. Devíamos chamar a polícia. No momento em que ela disse isso, um dos homens de Alexander aproximou-se de nós. Fingindo examinar uma estátua próxima, mas claramente a ouvir, apertei o braço da minha irmã em sinal de aviso. Olha para esses homens, murmurei. Achas que a polícia local pode proteger-nos do que quer que seja isto? Quem quer que ele seja? Engoli em seco. Além disso, o Greg roubou-lhe. Pelo menos nisso há verdade. Os olhos de Melanie encheram-se de lágrimas. Mas casamento? Emma, tu não sabes nada sobre este homem. Olhei para Lily, que tinha voltado para o seu lugar e balançava alegremente as pernas, sem compreender o drama à sua volta com a sua mente de 5 anos. Sei que ele pode destruir-nos se eu recusar, disse suavemente. E eu sei que ele poderia cuidar da Lily de maneiras que eu nunca fui capaz. O peso esmagador da maternidade solteira, a luta financeira constante, as noites em que passei fome para garantir que a Lily tivesse o que comer, as contas médicas acumuladas dos tratamentos para a asma dela, tudo isso me pressionava naquele momento. Pense no que está a fazer, implorou Melanie. Deve haver outra maneira. Mas quando Alexander se virou e cruzou o meu olhar do outro lado da catedral, a intensidade do seu olhar fez-me prender a respiração, e eu não tinha a certeza de que houvesse. Endireitei os ombros e caminhei de volta na direção dele. A bainha rasgada do meu vestido de noiva usado arrastava-se levemente no chão de mármore. Ao aproximar-me, notei como o padre parecia simultaneamente intimidado e fascinado por Alexander. Chegaste a uma decisão? Perguntou Alexander, com a voz calma, como se estivéssemos a discutir uma proposta de negócios em vez do resto das nossas vidas. Preciso entender uma coisa primeiro, disse eu, encontrando determinação nas circunstâncias adversas. Por que o casamento? Se se trata de punir o Greg, há maneiras mais simples. Um lampejo de apreço cruzou as suas feições. Pergunta inteligente, disse ele. Não se trata de punir o Greg, embora isso seja um benefício adicional agradável. Trata-se do que eu quero. E o que exatamente você quer? Perguntei, com a voz quase trêmula. Os olhos escuros de Alexander fixaram os meus. Uma esposa, uma família, você. Ele olhou para Lily. Vocês duas. Um arrepio percorreu-me ao ouvir essa simples declaração. Mas por que eu? Deve haver dezenas de mulheres que... Não quero dezenas de mulheres, interrompeu ele suavemente. Quero-te a ti. Tenho te observado há meses, Emma. A tua lealdade, a tua força, a tua devoção à tua filha. A maneira como trabalhas até a exaustão em vez de comprometer os teus princípios. Essas qualidades são raras. A revelação de que ele me observava, estudava a minha vida sem o meu conhecimento, deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma onda perturbadora de outra coisa. Algo que poderia ter sido um elogio em qualquer outra circunstância. Isso não é normal, eu disse. Isso é perseguição. Isso é diligência devida, ele corrigiu, imperturbável. Eu não entro em acordos levianamente. Acordos, repeti amargamente, não casamentos. Acordos. A sua boca curvou-se num leve sorriso. Preferes que finja que isto é um casamento por amor? Respeito-te demais para tal ficção. Este é um acordo que beneficia a ambos. Eu ganho uma esposa com qualidades que admiro. Tu e a tua filha ganham proteção, segurança e um futuro muito melhor do que qualquer coisa que pudessem proporcionar sozinhos. A sua honestidade direta impressionou-me mais do que qualquer declaração romântica poderia ter feito.
Após meses de promessas vazias e traição final de Greg, havia algo quase revigorante na abordagem direta de Alexander. Se eu concordar, disse com cautela. Tenho condições. Ele ergueu uma sobrancelha com um toque de diversão na expressão. E estou a ouvir. Lily vem em primeiro lugar, sempre. O bem-estar dela, a felicidade dela, o futuro dela, isso não é negociável. Ele acenou com a cabeça uma vez, decisivamente. Concordo. Quero terminar a minha licenciatura. Adiei isso por muito tempo por causa da Lily e de mim. Claro, ele interrompeu. Eu insisto nisso. A educação é valiosa. Pisquei os olhos, surpreendida pela sua aceitação imediata. E quero saber o que faz, a verdade, sem mais segredos ou surpresas. Com isso, a sua expressão ficou mais cautelosa. Compreende que alguns aspectos do meu negócio exigem discrição. Não estou a pedir detalhes confidenciais, esclareci. Estou a pedir para saber com quem vou casar, em que mundo estou a entrar. Preciso de saber se estou a colocar a Lily em perigo. Alexander olhou para mim por um longo momento, o seu olhar escuro avaliando. Finalmente, ele inclinou a cabeça ligeiramente. Tu mereces isso. Vamos discutir isso. Não aqui, mas em breve. Respirei fundo, a minha mente a pensar nas opções limitadas que tinha diante de mim. Recusar e enfrentar as consequências do roubo de Greg. Aceitar e casar com um homem poderoso e perigoso sobre o qual eu não sabia quase nada. Mais uma coisa, disse eu com a voz agora mais forte. Isto pode ser um acordo, mas se vamos casar, não serei tratada como uma posse ou um troféu. Espero respeito. Algo parecido com admiração brilhou nos seus olhos. Não esperaria menos da mulher que escolhi como minha esposa. Esposa. A palavra ecoou estranhamente na minha cabeça. Temos um acordo, Emma? Perguntou ele, estendendo a mão para mim. Olhei para a sua palma estendida. Forte, bem cuidada, com uma fina cicatriz atravessando os nós dos dedos. Essa mão poderia nos proteger ou nos destruir. Essa decisão poderia nos salvar ou nos condenar. Sim, disse eu, colocando a minha mão trêmula na dele. Estamos de acordo. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e surpreendentemente gentis. O contacto enviou uma onda inesperada através de mim, uma corrente de consciência que nada tinha a ver com medo. Excelente, disse ele suavemente. Então, virando-se para o padre, que observava a nossa troca com fascínio mal disfarçado, acrescentou: Padre, estamos prontos para prosseguir com a cerimônia. Os 30 minutos seguintes desenrolaram-se como um sonho surreal. Os sussurros dos bancos transformaram-se num murmúrio constante quando os homens de Alexander conduziram os parentes confusos de Greg para um lado, abrindo espaço para a cerimônia improvisada. A minha pequena família, composta apenas por Melanie, a minha tia idosa e 2 primos, amontoou-se em choque enquanto eu tomava o meu lugar no altar ao lado de um homem que, para todos os efeitos, ainda era um estranho. Lily, encantada por o casamento estar a decorrer afinal, saltitou de volta pelo corredor, espalhando as suas pétalas de flores com renovado entusiasmo. Quando ela chegou até nós, Alexander surpreendeu-me ao ajoelhar-se novamente ao nível dela. Posso ter a tua permissão para casar com a tua mãe? Perguntou-lhe solenemente. Lily inclinou a cabeça, estudando-o com um olhar direto e sem filtros da infância. Vais fazê-la chorar como o Greg fez? Uma sombra passou pelo rosto de Alexander. Não, Malishka, não a farei chorar. Prometo, insistiu ela com toda a seriedade que uma criança de 5 anos poderia reunir. Prometo, disse ele, e fiquei surpreendido com a sinceridade na sua voz. Lily pensou nisso por um momento, depois acenou com a cabeça. Está bem, mas tem de vir às minhas festas de chá. Greg nunca foi. Um sorriso genuíno transformou o rosto de Alexander, suavizando as feições duras e revelando uma covinha na bochecha esquerda. Seria uma honra participar das suas festas de chá. A troca foi tão inesperada, tão estranhamente normal em meio ao absurdo da situação, que senti uma risada histérica borbulhar na minha garganta. Engolia quando Alexander se levantou. Vamos? Perguntou ele, gesticulando para o padre. A cerimônia em si foi breve e surreal. Pronunciei os meus votos com uma voz que soava distante aos meus próprios ouvidos, prometendo honrar e amar um homem cujo nome completo eu tinha aprendido apenas alguns minutos antes. Quando Alexander pronunciou os seus votos, no entanto, a sua voz ressoou clara e confiante pela catedral, como se ele estivesse a fazer proclamações que tinha toda a intenção de cumprir.
O anel que ele apresentou, não o anel de Greg, mas um novo que um dos seus homens tinha conseguido de alguma forma no breve intervalo, era uma simples aliança de platina com um único diamante impecável que refletia a luz que entrava pelas janelas de vitrais. Ele deslizou para o meu dedo com uma facilidade surpreendente, como se tivesse sido feito para mim. Eu vos declaro marido e mulher, declarou o padre, com a voz tingida da mesma perplexidade que permeava a catedral. Pode beijar a noiva. Eu congelei. De alguma forma, no turbilhão da última hora, eu não tinha considerado esse momento inevitável. Os olhos escuros de Alexander encontraram os meus. Havia uma pergunta neles, apesar de sua presença imponente. Ele estava à espera da minha permissão. Com um leve aceno de cabeça, eu consenti. A sua mão subiu para acariciar minha bochecha, surpreendentemente gentil para um homem que irradiava tanto poder. Então, os seus lábios tocaram os meus, leves no início, um mero toque que, de alguma forma, conseguiu enviar um arrepio pela minha espinha. O beijo aprofundou-se ligeiramente, a sua boca firme e confiante contra a minha antes de se afastar. Durou apenas alguns segundos, mas senti-me estranhamente sem fôlego. Senhora Volkov, disse ele suavemente, o seu sotaque envolvendo o nome de uma forma que o fazia soar como algo precioso. A realidade voltou quando aplausos espalharam-se desajeitadamente pela catedral, principalmente dos homens de Alexander, que pareciam estar a seguir algum protocolo pré-determinado. A minha irmã ficou rígida de choque. Lily aplaudiu encantada, sem perceber a gravidade do que acabara de acontecer. O que acontece agora? Sussurrei, subitamente aterrorizada com a resposta. Agora, disse ele, oferecendo o braço. Nós celebramos. A recepção ainda está marcada, não está? Acenei com a cabeça, entorpecida. A recepção no pequeno salão de baile do hotel ao fundo da rua? Outra despesa que eu mal podia pagar, mas que tinha insistido em fazer pelo bem da Lily. Ela estava tão entusiasmada com a festa, a dança, o bolo. Perfeito, disse Alexander, como se lesse os meus pensamentos. A Lily deveria ter a sua festa. Caminhamos pelo corredor. Não como o casal que eu imaginava, mas como algo muito mais complicado. Os homens de Alexander formaram uma barreira à nossa volta, criando uma bolha protetora que nos separava dos convidados confusos e assustados. Fora da catedral, uma fila de SUV pretos com vidros escuros aguardava. O da frente era mais comprido do que os outros, claramente um veículo de luxo. Um motorista avançou para nos abrir a porta. O teu carro não era adequado, explicou Alexander, percebendo a minha confusão. Tomei a liberdade de providenciar transporte adequado. O interior era de couro creme e cheirava a carro novo e a mesma colônia sutil que eu tinha detectado anteriormente. Lily entrou animada, imediatamente pressionando botões no apoio de braço, até que luzes coloridas iluminassem o teto. Legal, exclamou ela, com o rosto transformado de alegria. Alexander ajudou-me a entrar no veículo, com a mão firme na minha cintura. Afundei-me no couro macio, com as pernas subitamente fracas demais para me sustentar, enquanto o peso total do que eu tinha feito caía sobre mim. Eu tinha me casado com um estranho, um homem perigoso com guarda-costas e negócios obscuros, um homem que tinha admitido ter me vigiado durante meses, um homem que basicamente me chantageou para casar no altar onde eu acabara de ser abandonada. E, no entanto, quando ele se sentou ao meu lado, com a sua presença imponente mesmo no interior espaçoso do veículo, não consegui ignorar a estranha sensação de segurança que substituíra a humilhação esmagadora da rejeição de Greg. Estás pálida, observou Alexander, os seus olhos escuros a estudarem o meu rosto. Estás doente? Só a processar, consegui dizer. Ele acenou com a cabeça e em seguida pressionou um botão no apoio de braço. Um compartimento abriu-se, revelando um decantador de cristal. Brandy talvez ajudasse com o choque. Abanei a cabeça, olhando significativamente para Lily, que agora explorava alegremente todas as funcionalidades do veículo de luxo. Claro, disse ele, fechando o compartimento. Em vez disso, chamou o motorista. Pavel, água para Sravulov. E virou-se para Lily. O que gostaria de beber, Malishka? Sumo de maçã, disse ela imediatamente, pulando no assento. Com uma palhinha. Sumo de maçã com uma palhinha, repetiu Alexander, seu tom sério em desacordo com o pedido infantil.
De alguma forma, uma garrafa de água e um pacote de sumo de maçã com palhinha apareceram em segundos. À medida que nos afastávamos da catedral, olhei pela janela para a vida que estava a deixar para trás. O modesto apartamento que Lily e eu partilhávamos, a faculdade comunitária onde eu fazia aulas noturnas, a lanchonete onde eu trabalhava nos turnos da manhã, tudo isso de repente parecia parte de uma existência diferente. O que estava a acontecer na recepção? Perguntei, tentando me concentrar em questões práticas. A maioria dessas pessoas são familiares e amigos do Greg. Devem estar confusos, com medo. A expressão de Alexander escureceu ligeiramente ao mencionar Greg. Os meus homens explicarão que a celebração continua, mas com uma mudança nas circunstâncias. Quem quiser ir embora pode fazê-lo. Quem ficar será bem tratado. A maneira casual com que ele falou sobre controlar toda uma recepção de casamento me causou outro arrepio. Que tipo de poder este homem exercia? E depois da recepção, perguntei, temendo a resposta, mas precisando saber. O seu olhar encontrou o meu, firme e direto. Depois, tu e a Lily virão comigo para a vossa nova casa. Casa. A palavra deveria ter sido reconfortante, mas em vez disso, torceu o meu estômago. Não fiques com tanto medo, Emma, disse ele, suavizando a voz. Eu falei sério. Não vou fazer-te chorar. Lily, alheia à atenção entre nós, interrompeu do seu lugar. A tua casa é grande? Tens piscina? O Greg prometeu-me uma piscina, mas nunca me mostrou. A expressão de Alexander suavizou-se quando se virou para a minha filha. Sim, Malishka, há uma piscina e um jardim. E um quarto que pode ser seu, decorado como quiser. Os olhos dela arregalaram-se. A sério? Pode ser roxo? O roxo é a minha cor favorita. Será roxo, concordou ele com uma gentileza que poderia ter sido cômica em qualquer outra circunstância. Eu observava a interação deles com uma mistura de medo e fascínio. Esse homem perigoso que me forçou a casar estava tratando a minha filha com uma gentileza que eu não esperava. Isso não apagava a coerção ou as ameaças, mas complicava a narrativa simples de vilão que eu havia começado a construir na minha mente. Enquanto o carro deslizava suavemente em direção ao hotel onde a nossa recepção nos esperava, eu olhei para o anel de platina que agora adornava o meu dedo, o símbolo tangível do acordo que eu havia feito. Para o bem ou para o mal, eu era agora Emma Vulov, esposa de um homem que eu não conhecia e em quem não podia confiar, mas que, segundo as suas próprias palavras, estava de olho em mim há algum tempo. Esse pensamento deveria ter me aterrorizado completamente. Em vez disso, por baixo do medo e da incerteza, senti um lampejo traiçoeiro de outra coisa. Curiosidade, talvez, ou algo ainda mais perigoso. Chegamos, anunciou Alexander quando o carro parou à entrada do hotel. Ele estudou o meu rosto. Está pronta, Sr. Vulov? Não, achei que nunca estaria pronta para essa nova realidade. Mas, pelo bem da Lily, acenei com a cabeça e deixei-o pegar na minha mão quando a porta do carro se abriu para a minha nova vida. O salão de baile do hotel estava exatamente como eu tinha planeado com o Greg meses atrás. Rosas brancas e arranjos de gipsófila em cada mesa, luzes cintilantes penduradas no teto, uma pequena pista de dança no centro. No entanto, tudo parecia fundamentalmente alterado, como se eu tivesse entrado num universo paralelo, onde o familiar se tornara estranho e inquietante. Os homens de Alexander chegaram antes de nós, assumindo o controle do local com perfeição. Posicionaram-se estrategicamente ao redor do perímetro, com seus ternos escuros e posturas vigilantes, criando uma atmosfera que era parte celebração, parte operação de segurança. A maioria dos parentes de Greg optou por ir embora, com sua confusão e medo palpáveis enquanto passavam apressadamente por nós na entrada. Meu pequeno círculo de amigos e familiares permaneceu, reunido perto da mesa do bolo, com expressões que misturavam preocupação e perplexidade. Emma Rachel correu para a frente quando entramos, os seus olhos voltando-se nervosamente para Alexander. Estás bem? O que estava a acontecer? Antes que eu pudesse responder, Alexander colocou a mão levemente na minha cintura, um gesto que era de alguma forma protetor e possessivo. Senhora Lawson, ele dirigiu-se a Rachel com perfeita educação. Embora eu tenha notado que ele se lembrou do nome dela sem esforço, sem precisar de apresentações. Compreendo que tenha perguntas. Fique tranquila. Emma está perfeitamente segura. Hoje simplesmente houve uma reviravolta inesperada. Uma reviravolta inesperada? Repetiu Rachel incrédula.
Você a forçou a casar consigo no altar. Senti Alexander enrijecer ao meu lado, a mudança sutil na sua postura, irradiando um aviso que me fez instintivamente colocar-me entre eles. Rachel, por favor, disse baixinho. Não aqui, não na frente da Lily. A minha filha já tinha visto o bolo de casamento de 3 andares e estava a puxar a manga de Alexander, aparentemente tendo decidido que ele era agora a figura de autoridade a quem pedir doces. Posso comer bolo agora? Ela perguntou, completamente alheia à atenção que a rodeava. Prometeste que haveria bolo. Para minha surpresa, Alexander ajoelhou-se ao nível dela mais uma vez, o seu movimento fazendo com que a sua equipa de segurança mudasse ligeiramente de posição. Sim, prometi, disse ele, com a sua expressão severa a suavizar-se. Mas primeiro, acho que devemos fazer as apresentações adequadas. Lily, a partir de hoje sou o teu... Ele fez uma pausa, olhando para mim com um lampejo inesperado de incerteza. Padrasto. Completei, a palavra soando estranha na minha língua. Padrasto, repetiu ele, voltando a sua atenção para a Lily. Podes chamar-me Alex. Lily considerou isso com deliberação solene, sua pequena testa franzida em concentração. Isso significa que agora você é meu novo pai? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações que fizeram meu coração se contrair dolorosamente. Antes que eu pudesse intervir, Alexander respondeu com uma gentileza surpreendente. Eu ficaria honrado em ser sua figura paterna, Mishka, disse ele. Mas entendo que essa posição deve ser conquistada. Por enquanto, digamos que sou o marido da tua mãe e teu protetor. O resto virá com o tempo e a confiança. A resposta dele me surpreendeu com sua sensibilidade e perspicácia. Eu esperava que ele simplesmente assumisse o papel para conquistar o afeto de Lily, já que parecia comandar tudo ao seu redor. Tudo bem, Lily decidiu, aceitando a resposta dele com a simples adaptabilidade da infância. Podemos comer bolo agora, Alex. Um sorriso surgiu no canto da boca dele. Primeiro, uma pequena refeição, depois bolo. Essa é a ordem correta, mas a tua mãe concordaria, eu acho. Lily olhou para mim em busca de apoio, mas eu acenei com a cabeça, ainda processando a estranha dinâmica que se desenrolava diante de mim. Alex está certo, querida. Jantar primeiro, depois bolo. O uso do nome abreviado dele parecia íntimo de uma forma que me deixou inquieta. No entanto, saiu naturalmente. Os olhos de Alexander encontraram os meus, um lampejo de satisfação em suas profundezas escuras, antes de ele se levantar e acenar para a equipe de catering que aguardava. Por favor, sirvam a refeição, instruiu ele, seu tom autoritário de volta. E tragam champanhe para o brinde. A recepção prosseguiu com uma normalidade surreal. Sentamo-nos à mesa principal, Lily entre nós, conversando alegremente sobre seu vestido de florista e o casamento Dover, como ela o chamava. Melanie e os meus outros convidados mantiveram uma distância cansada, ocasionalmente lançando-me olhares preocupados, aos quais eu respondia com sorrisos tranquilizadores que não sentia. A meio da refeição, Alexander inclinou-se para perto de mim, a sua voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir. A tua irmã quer falar contigo a sós. Sugiro a casa de banho das senhoras daqui a 5 minutos. Os meus homens garantirão a privacidade. Virei-me para ele, surpreendida. Como soubeste? Ela está a fazer sinais para si há 10 minutos, disse ele simplesmente. E ela está com medo por si. Uma preocupação razoável, dadas as circunstâncias, o facto de ele ter percebido e, mais surpreendentemente, de estar a facilitar a conversa, me deixou confusa. Não se importa? Um sorriso tênue cruzou os seus lábios. Não sou um carcereiro, Emma. Você é minha esposa, não minha prisioneira. A distinção parecia mais tênue do que as suas palavras sugeriam, mas acenei com a cabeça, grata. Obrigada. 5 minutos depois, afastei-me da mesa e encontrei Melanie na casa de banho ornamentada do hotel. Um dos homens de Alexander ficou do lado de fora da porta, garantindo que não fôssemos incomodadas. No momento em que a porta se fechou atrás de nós, Melanie agarrou os meus braços, com o rosto pálido de preocupação. Emma, o que diabos está a acontecer? Quem é esse homem? Você está a ser ameaçada? É complicado, Mel, eu disse, verificando os cubículos para garantir que estávamos realmente sozinhas. Alexander é poderoso, tem conexões. Greg roubou dele e fugiu. E daí? Isso não é problema seu.
Você não pode simplesmente se casar com um criminoso porque seu ex era um ladrão. Ele não é. Fiz uma pausa, percebendo que não tinha ideia se Alexander era um criminoso ou não. A presença de guardas armados e as suas referências casuais a dívidas e ameaças certamente sugeriam algo fora da lei. Não sei exatamente o que ele é, mas sei que poderia magoar muitas pessoas se eu tivesse recusado. Incluindo você? Insistiu Melanie, os seus olhos procurando os meus. Hesitei estranhamente. Acho que não. Ele parece protetor, pelo menos comigo e com a Lily. Emma, ouve o que estás a dizer. Isso é síndrome de Estocolmo, antes mesmo de ter sido raptada. Ela passou a mão pelo cabelo, frustrada. Vou chamar a polícia assim que sairmos daqui. O medo tomou conta de mim. Não, Mel, não podes fazer isso. Não entendes com o que estarias a lidar. Esses homens não são... Abaixei ainda mais a voz. Não são o tipo de pessoas com quem a polícia local pode lidar. Só te colocarias em perigo. E daí? Vais simplesmente ir para casa com ele, viver como sua esposa, partilhar a cama dele? A voz dela quebrou nas últimas palavras. A realidade da minha situação desabou sobre nós duas. A ideia de intimidade física com Alexander me causou um calor inesperado, não inteiramente proveniente do medo. Empurrei o sentimento para o lado, concentrando-me no lado prático. Não tenho escolha agora, disse com firmeza. Preciso de proteger a Lily, e esta é a maneira de o fazer. Ele prometeu-nos segurança e proteção. A Lily pode ter a vida que eu nunca poderia dar-lhe sozinha. Os olhos de Melanie encheram-se de lágrimas. A que custo, Emma? O que é que ele vai esperar de ti? A pergunta pairou entre nós, sem resposta. Quando a porta da casa de banho se abriu, um dos homens de Alexander estava na entrada, com uma expressão cuidadosamente neutra. Senhora Vulov, o seu marido solicita a sua presença para o corte do bolo. Senhora Vulov, o nome ainda parecia estranho, como uma fantasia que eu tinha vestido, em vez de uma identidade. Apertei a mão de Melanie. Vai ficar tudo bem, confia em mim. Eu confio em ti, ela sussurrou. É nele que não confio. Voltamos para a recepção, onde Alexander esperava ao lado do bolo de casamento, com Lily a saltar animadamente ao seu lado. Ao aproximar-me, notei que ele tinha tirado o casaco do fato, revelando uma camisa branca impecável e um coldre no ombro, com o que era inequivocamente uma pistola. A exibição casual de armas no meio de uma recepção de casamento deveria ter me horrorizado, mas parecia perfeitamente adequada aos acontecimentos surreais do dia. Está tudo bem? Perguntou ele quando me juntei a eles, os seus olhos avaliando a minha expressão com aquela intensidade agora familiar. Sim, respondi, ciente de que Melanie nos observava atentamente. Apenas conversa de irmãs, ele acenou com a cabeça, claramente não acreditando na simplificação, mas aceitando-a mesmo assim. A Lily tem sido muito paciente à espera do bolo, disse ele, mudando de assunto. Ela disse-me que chocolate é o seu favorito. É mesmo, confirmei, surpreendida por ele ter aproveitado o tempo para descobrir esse detalhe sobre a minha filha durante a minha breve ausência. A Lily puxou o meu vestido. Podemos cortar o bolo agora, mamã? Por favor, a normalidade do seu pedido em meio à estranheza do dia quase me quebrou. Era para ser uma ocasião feliz. O dia do meu casamento, o início de uma vida familiar estável para a Lily. Em vez disso, tinha se tornado algo que eu nem conseguia definir. Claro, querida, consegui dizer, forçando um sorriso. A cerimônia de corte do bolo foi uma estranha réplica da tradição. A mão do Alexander cobriu a minha enquanto cortávamos juntos a camada inferior, o seu toque quente e firme contra os meus dedos trêmulos. Quando chegou a hora de darmos um pedaço um ao outro, outra tradição que eu tinha insistido por causa da Lily, hesitei. Alexander pareceu perceber a minha relutância. Com uma subtileza que eu estava a começar a reconhecer como característica, ele ajustou o momento, dando uma pequena mordida no pedaço que eu ofereci, e em seguida, virando-se imediatamente para oferecer uma mordida a Lily, em vez de a mim. Ela riu-se de alegria, com cobertura de chocolate espalhada pela bochecha enquanto mordia o bolo. É a sua vez, mamã, insistiu ela, e eu acabei por aceitar um pequeno pedaço dos dedos de Alexander, a intimidade casual do gesto, enviando outra onda indesejada de consciência através de mim. Enquanto o bolo era distribuído aos restantes convidados, Alexander levou-me para a pequena pista de dança, com a sua intenção clara. Acho que não consigo dançar, sussurrei,
com o pânico a aumentar ao pensar em ser abraçada por ele enquanto todos observavam. Temos de dançar, disse ele simplesmente. É o que se espera, basta seguir os meus passos. Antes que eu pudesse protestar, mais o seu braço deslizou pela minha cintura, puxando-me contra ele com uma pressão suave, mas insistente. A sua outra mão segurou a minha e começamos a mover-nos ao som da música suave que o DJ contratado tinha começado a tocar. Estás com medo, observou ele, com uma voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Claro que estou com medo, respondi, encontrando uma ameaça de rebeldia por baixo do medo. Acabei de casar com um completo estranho que ameaçou a família do Greg se eu recusasse. Devia estar relaxada. Para minha surpresa, um sorriso surgiu nos seus lábios. Não. O teu medo é razoável, mas talvez mal direcionado. O que isso significa? Os seus olhos fixaram os meus enquanto dançávamos pela sala. Significa que não tenho intenção de fazer mal a ti ou a Lily, muito pelo contrário. Então por que forçar este casamento? Por que não me deixou ir quando o Greg fugiu? As perguntas ardiam dentro de mim desde o momento em que ele apareceu na catedral. Alexander ficou em silêncio por um momento, os seus passos nunca vacilando, enquanto me guiava numa valsa simples. Eu já lhe disse, há algum tempo que ando de olho em si. Isso não explica nada, insisti, encorajada pela privacidade da nossa conversa em meio à música. Porque eu não sou ninguém de especial. A sua mão apertou ligeiramente a minha cintura. Subestimas-te, Emma. A tua resiliência, a tua lealdade, a tua proteção feroz da tua filha, apesar das adversidades esmagadoras. O seu olhar intensificou-se. Essas qualidades são valiosas para mim. Valiosas, repeti. Como um ativo, como uma parceira, corrigiu ele. Tenho riqueza, poder, influência, mas essas coisas significam pouco sem alguém digno de as partilhar. Alguém que compreenda o sacrifício e a lealdade. A explicação era lisonjeira e perturbadora. Então, o que fizeste? Observaste-me à distância e decidiste que eu seria uma esposa adequada. Essencialmente, sim, admitiu ele sem qualquer traço de constrangimento. Embora a oportunidade de te reivindicar tenha surgido inesperadamente, o roubo do Greg acelerou o meu cronograma. Reivindica-me, repeti, a linguagem possessiva causando-me um arrepio na espinha. Não sou uma posse, Alexander. Alex, ele corrigiu gentilmente. E não, não és uma posse. És algo muito mais precioso. Uma mulher que conquistou o meu respeito antes mesmo de saberes que eu existia. Antes que eu pudesse responder a essa declaração perturbadora, a música mudou para uma melodia mais animada e Lily saltou para a pista de dança, quebrando a tensão do momento. Dance comigo também, exigiu ela, puxando a perna das calças de Alexander. Sem hesitar, ele soltou-me e pegou Lily no colo, colocando-a no seu quadril com uma facilidade surpreendente. Como a senhora manda, disse ele, sua expressão severa transformando-se enquanto girava a menina, provocando um grito de alegria. Observei-os, minhas emoções, uma confusão de medo, confusão e algo perigosamente próximo da esperança. A visão da minha filha a aceitar tão prontamente este estranho, a rir nos seus braços como se o conhecesse desde sempre, alarmou-me e confortou-me ao mesmo tempo. As crianças muitas vezes sentem coisas que os adultos não percebem. A aceitação fácil de Lily era um sinal de que Alexander era de confiança, pelo menos no que a ela dizia respeito. A recessão chegou ao fim ao cair da noite. Lily, exausta da excitação e do açúcar, adormecera numa das poltronas luxuosas, com a coroa de flores torta nos cabelos despenteados. Os poucos convidados restantes partiram, deixando apenas os homens de Alexander posicionados ao redor do salão de baile. Está na hora de ir, disse Alexander, aproximando-se de mim, que estava parada olhando pela janela para o céu escuro. A realidade voltou com as suas palavras. Ir para onde? Para a casa dele? Para a cama dele? O pensamento causou-me uma onda de pânico. Preciso de ir buscar as nossas coisas ao meu apartamento, disse eu, agarrando-me a questões práticas para adiar o inevitável. O animal de peluche favorito da Lily, os medicamentos dela, já tratei disso, interrompeu ele suavemente. Enquanto estávamos na recepção, o meu pessoal empacotou tudo o que era importante do teu apartamento. Está a ser entregue na nossa casa neste momento. A invasão casual da privacidade deixou-me atordoada. Mandaste pessoas vasculhar as minhas coisas sem a minha permissão. Alexander estudou o meu rosto, parecendo perceber que tinha excedido os limites. Achei que seria útil.
Uma preocupação a menos para ti depois de um dia já difícil. Não é útil, é invasivo, disse eu, encontrando a minha voz apesar do medo. Não pode simplesmente reorganizar a minha vida sem me consultar. Em vez de raiva pela minha rebeldia, vi o que parecia ser um arrependimento genuíno cruzar o seu rosto. Tem razão, ele admitiu, surpreendendo-me. Peço desculpa. Não estou habituado a considerar as perspectivas dos outros em tais assuntos. A admissão, juntamente com o pedido de desculpas, deixou-me desequilibrada. Eu esperava ordens, não arrependimento. No futuro, ele continuou, consultarei-te sobre decisões que afetem diretamente a ti e a Lily. Tens a minha palavra. Acenei com a cabeça sem confiar totalmente na promessa, mas apreciando o gesto mesmo assim. Agora, disse ele num tom gentil, mas firme. É hora de levar a Lily para casa. Ela precisa de uma câmara adequada. Ele foi até onde Lily dormia e cuidadosamente a pegou nos braços, aconchegando-a contra o peito, com uma ternura que continuava a me confundir. Ela se mexeu levemente, depois se aninhou contra ele, a mãozinha agarrada à gola da camisa dele. Aquela visão despertou em mim um instinto protetor, um aviso feroz que vibrou nos meus ossos. Se alguma vez a magoares, comecei, com voz baixa e firme. Eu morreria primeiro, interrompeu ele, com um tom que não deixava margem para dúvidas. Eu protejo o que é meu, Emma, sempre. A declaração possessiva deveria ter me irritado, mas em vez disso proporcionou-me uma estranha sensação de segurança. Quaisquer que fossem as motivações de Alexander para este casamento forçado, a segurança de Lily parecia ser genuinamente importante para ele. Saímos do hotel e encontramos o mesmo SUV preto à espera na berma. O motorista abriu a porta quando nos aproximamos e Alexander colocou Lily cuidadosamente numa cadeira infantil que não estava lá durante a nossa viagem anterior. Outro detalhe que ele tinha providenciado sem o meu conhecimento. Ao afastarmos-nos do hotel, deixando para trás os últimos vestígios da vida que eu tinha planeado com Greg, olhei pela janela para as ruas familiares da minha pequena cidade. Passamos pela lanchonete onde eu trabalhava nos turnos da manhã, pela faculdade comunitária onde eu fazia aulas noturnas, pelo parque onde eu levava Lily para brincar quando podia tirar uma tarde de folga. Para onde estamos a ir exatamente? Perguntei, percebendo de repente que não tinha ideia de onde Alexander morava. Para casa, ele disse simplesmente. É cerca de 1 hora de carro. Você deve descansar se puder. Hoje foi um dia cansativo para você. 1 hora nos levaria bem além dos limites da cidade, para os subúrbios ricos que sempre me pareceram outro mundo. Encostei a cabeça na janela fria, com o cansaço a tomar conta de mim, à medida que os acontecimentos do dia me atingiam. Apesar da minha intenção de permanecer vigilante, devo ter adormecido. Porque quando dei por mim, Alexander estava a sacudir-me gentilmente o ombro. Chegamos, Emma, disse ele suavemente. Pisquei os olhos desorientada e descobri que tínhamos parado diante de um imponente portão de ferro. Quando ele se abriu silenciosamente, o SUV seguiu por uma longa e sinuosa entrada ladeada por sebes perfeitamente aparadas. Na escuridão, pude distinguir a silhueta do que parecia ser uma casa enorme. Não, não é uma casa, é uma propriedade que se ergue à nossa frente. É aqui que você mora? Perguntei, minha voz baixa no carro silencioso. É aqui que nós moramos, corrigiu Alexander, quando o veículo parou diante de uma entrada grandiosa. Bem-vinda ao lar, Sr. Vulov. Quando o motorista abriu a porta e eu entrei na minha nova vida, não pude deixar de me perguntar se eu havia trocado uma prisão por outra. A prisão da pobreza e da luta pela gaiola dourada da proteção de um homem perigoso. Só o tempo diria qual era pior. Alexander levantou a Lily, ainda adormecida, do seu assento, aconchegando-a protetoramente contra o seu peito. Siga-me, disse ele baixinho. Vou mostrar-lhe os seus quartos. Os seus quartos, no plural. A implicação não me escapou. Talvez, pelo menos nesta noite, eu tivesse uma pausa dos aspectos mais íntimos deste casamento arranjado. O pensamento trouxe alívio e uma pontada confusa de algo parecido com desapontamento, que eu rapidamente suprimi. Ao atravessarmos as enormes portas da frente para um hall de entrada maior do que todo o meu apartamento, respirei fundo e endireitei os ombros. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria com a mesma força e determinação que levaram Lily e eu a superar os últimos 5 anos.
Eu tinha sobrevivido ao abandono, à pobreza e à humilhação. Eu poderia sobreviver a me tornar a Sra. Alexander Vulov. Eu precisava fazer isso pela Lily, por mim mesma, por qualquer futuro que fosse possível neste estranho mundo novo em que eu tinha entrado. O interior da casa de Alexander, nossa casa agora, eu me lembrei, era um exemplo de opulência de bom gosto. Pisos de mármore brilhante se estendiam pelo hall de entrada, refletindo a luz suave de um lustre de cristal que pendia como uma constelação acima de nós. As paredes estavam adornadas com obras de arte que até o meu olho inexperiente reconhecia como valiosas, e os móveis pareciam ser antigos, cada peça cuidadosamente selecionada tanto pela beleza quanto pela funcionalidade. A equipe já se retirou para a noite. Alexander disse baixinho enquanto me conduzia por uma escadaria ampla, ainda carregando a Lily adormecida. Você vai conhecê-los amanhã. A equipe. Claro, haveria uma equipe em uma casa desse tamanho. Outra lembrança de como a minha vida tinha mudado drasticamente no espaço de um único dia. No topo da escadaria, viramos num longo corredor ladeado por portas. Alexander parou diante de uma porta pintada de uma suave cor lavanda e abriu-a com o ombro, revelando um quarto de criança que me deixou sem fôlego. O quarto era espaçoso e arejado, com uma cama de dossel no centro de uma parede e um banco de janela com vista para o que parecia ser um extenso jardim. Animais de pelúcia estavam dispostos nas prateleiras e uma pequena mesa com um conjunto de chá infantil ocupava um canto. Tudo era em tons de roxo, a cor favorita de Lily. Como você fez isso? Comecei a perguntar, mas parei, lembrando-me de sua admissão anterior de que nos observava há meses. O pensamento deveria ter me perturbado mais do que realmente perturbou. Alexander dirigiu-se à cama, deitando Lily gentilmente sobre o edredom macio. Com uma ternura inesperada, ele tirou os sapatos dela e a coroa de flores escu antes de puxar um cobertor sobre o seu pequeno corpo. As coisas dela serão desempacotadas amanhã, sussurrou ele. Mas eu queria que ela tivesse um quarto adequado pronto esta noite. Fiquei paralisada na porta, tentando conciliar essa gentil consideração com um homem que basicamente me chantageou para casar com ele horas antes. A contradição estava a tornar-se um padrão que eu não conseguia desvendar. Obrigada, disse finalmente, porque independentemente dos seus motivos, o cuidado que ele tinha tomado para deixar Lily confortável era inegável. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois endireitou-se e passou por mim para o corredor, gesticulando para que eu o seguisse. 2 a menos, ele abriu outro quarto. O teu quarto, disse simplesmente. Um alívio inundou-me com a confirmação de que não iríamos partilhar um quarto. Pelo menos não imediatamente. O espaço era elegante e feminino, sem ser exagerado. Uma grande cama de dossel com lençóis creme, uma secretária junto à janela, uma confortável cadeira de leitura num canto. Como o quarto da Lily, parecia ter sido projetado especificamente para sua ocupante. O meu quarto está ligado por aquela porta, acrescentou Alexander, indicando uma porta na parede oposta. Fica destrancada, mas garanto-lhe que não entrarei sem o seu convite. A afirmação era ao mesmo tempo tranquilizadora e inquietante. Uma promessa de privacidade que, no entanto, reconhecia a eventual expectativa de intimidade. Acenei com a cabeça, sem confiar em mim mesma, para responder verbalmente. As suas coisas devem chegar dentro de 1 hora, continuou ele, indo até um armário e abrindo-o para revelar várias peças de roupa já penduradas lá dentro. Enquanto isso, tomei a liberdade de providenciar alguns itens essenciais. Espero que sejam do seu agrado. Dei um passo à frente para examinar as roupas. Itens simples, mas claramente caros, do meu tamanho, desde jeans e camisolas até alguns vestidos e camisas de dormir. A maioria ainda tinha as etiquetas. Como é que sabe o meu tamanho? Perguntei. Embora já suspeitasse da resposta, um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Presto atenção aos detalhes, Emma. É tanto uma necessidade profissional como uma inclinação pessoal. Antes que eu pudesse responder a essa afirmação enigmática, ele dirigiu-se para a porta. A casa de banho é ali, disse ele, indicando outra porta em frente ao armário. Encontrará tudo o que precisa. Se precisar de mais alguma coisa, há um intercomunicador ao lado da cama. Basta pressionar o botão e pedir. Ele parou na soleira da porta, os seus olhos escuros a estudar-me com aquela intensidade agora familiar. Imagino que tenha perguntas, muitas delas. Conversaremos amanhã, quando tiver tempo para descansar e processar os acontecimentos de hoje.
Espere, disse eu quando ele se virou para sair. Prometeu dizer-me o que faz, quem é. Preciso de saber em que mundo trouxe a minha filha. Alexander hesitou, depois acenou ligeiramente com a cabeça. Um pedido justo. Ele voltou para o quarto, fechando a porta atrás de si. O que acha que eu faço, Emma? A franqueza da pergunta apanhou-me desprevenida. Eu não sei, algo ilegal. Obviamente os homens, as armas, as ameaças. És algum tipo de criminoso. Uma avaliação simplista, mas não imprecisa, reconheceu ele, com uma expressão neutra. Sou o que alguns chamariam de um empresário com interesses variados. Outros poderiam usar o termo organização. Tu estás na máfia, afirmei categoricamente, cansada de eufemismos. Em vez de negar ou ficar zangado, ele simplesmente inclinou a cabeça. O termo está um pouco desatualizado e influenciado por Hollywood. Mas sim, eu lidero o que tu chamarias de uma organização criminosa. A minha família controla certas operações nesta região há 3 gerações. A admissão calma me causou um arrepio, embora eu já suspeitasse disso. Que tipo de operações? Vários empreendimentos, ele respondeu com cuidado. Algumas legítimas, outras nem tanto. Importação, exportação, negócios, imobiliário, construção, serviços de proteção, jogos de azar, facilitação de empréstimos. Notei a linguagem cuidadosa. Proteção em vez de extorsão, facilitação de empréstimos em vez de agiotagem. Fazes mal às pessoas? A sua expressão endureceu ligeiramente. Quando necessário. Não tenho prazer na violência, Emma, mas no meu mundo, às vezes é inevitável. Prefiro negociação e benefício mútuo, sempre que possível. Como o nosso casamento, não conseguia esconder a amargura na minha voz. A nossa situação é única, ele admitiu. Mas não menti antes. Tenho observado-te há algum tempo, admirando a tua força e resiliência. O roubo do Greg proporcionou uma oportunidade que eu talvez não tivesse tido de outra forma. Então, se o Greg não tivesse roubado-te, o que terias feito? Apenas me observaria indefinidamente à distância, como uma espécie de perseguidor? Um lampejo de diversão cruzou o seu rosto. Não, eu teria encontrado outra maneira de me aproximar de si. Talvez um namoro mais convencional, embora eu duvide que você tivesse me dado uma segunda olhada em circunstâncias normais. Ele estava certo sobre isso. Uma mãe solteira com 2 empregos e aulas noturnas tinha pouco tempo para namorar, especialmente com homens que exalavam perigo como Alexander. A Lily está em perigo? Perguntei, expressando o meu maior medo. Por estar associada a si? A sua expressão ficou séria novamente. Não, muito pelo contrário. Como minha esposa e enteada, vocês duas desfrutam do mais alto nível de proteção que a minha organização pode oferecer. Ninguém ousaria prejudicar o que me pertence. Lá estava aquela linguagem possessiva novamente, enviando sinais conflitantes de segurança e restrição através de mim. E se eu tivesse recusado casar contigo, terias realmente ido atrás da família do Greg? Alexander ficou em silêncio por um momento, os seus olhos escuros e indecifráveis. Eu teria recuperado o meu dinheiro de uma forma ou de outra, disse ele finalmente. Os meus métodos poderiam ter sido menos gentis sem a tua cooperação. A admissão foi arrepiante na sua honestidade. Então, eu realmente não tinha escolha. Sempre temos escolhas, Emma. Raramente elas são tão claras quanto gostaríamos. Ele se dirigiu novamente para a porta. Descanse agora. Amanhã trará novos desafios suficientes sem adicionar exaustão ao teu fardo. Quando ele alcançou a maçaneta, eu o chamei. Mais uma pergunta. Ele parou, olhando para mim com uma sobrancelha levantada. Por que aprendeste a cor favorita de Lily? Por que preparaste o quarto dela antes mesmo de saber se eu concordaria? Por que dedicar esse tempo a uma criança que nunca conheceste? Algo mudou na sua expressão? Um suavizar ao redor dos olhos, uma vulnerabilidade quase imperceptível que eu nunca tinha visto antes. As crianças merecem cuidado e proteção, disse ele simplesmente. Sempre, independentemente das circunstâncias. E a Lily, ela faz parte de ti. Isso torna-a importante. Com essa declaração enigmática, ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si e deixando-me sozinha no meu novo quarto, na minha nova vida. Com mais perguntas do que respostas,
Fiquei imóvel por vários minutos, tentando processar tudo o que tinha acontecido desde que acordei naquela manhã, animada e nervosa por me casar com Greg. Agora, menos de 24 horas depois, eu estava na casa de um chefe do crime que me forçou a casar, mas que também dedicou tempo para preparar um quarto roxo para minha filha. Movendo-me no piloto automático, fui ver como estava a Lily no seu novo quarto. Ela dormia tranquilamente com um braço à volta de um unicórnio de peluche que eu não reconhecia. Mais um presente do Alexander, sem dúvida. Vê-la confortável e segura, apesar do ambiente estranho, aliviou um pouco a tensão no meu peito. De volta ao meu quarto, fui à casa de banho que o Alexander tinha indicado e descobri que era um santuário revestido a mármore, maior do que toda a casa de banho do nosso antigo apartamento. O chuveiro sozinho caberia 4 pessoas, e a banheira sob a janela parecia profunda o suficiente para nadar. Todos os produtos de higiene pessoal de que eu poderia precisar estavam organizados ordenadamente na bancada, incluindo marcas de luxo que eu só tinha visto em revistas. Liguei o chuveiro, ajustando os vários jatos até a temperatura da água ficar perfeita. Depois entrei debaixo do jato, deixando a tensão do dia começar a desaparecer. Enquanto a água quente caía sobre mim, permiti-me chorar pela primeira vez desde a traição de Greg. Não apenas pela humilhação de ter sido abandonada no altar, mas pela perda da vida simples e honesta que eu pensava que construiríamos juntos. Quando saí do chuveiro, enrolada numa toalha macia que parecia uma nuvem na minha pele, ouvi uma batida suave na porta do quarto. Senhora Vulov, chamou uma voz feminina. Tenho os seus pertences da sua antiga residência. Antiga residência? Que termo clínico para casa, onde Lily deu os seus primeiros passos, onde celebramos aniversários e natais, onde construímos uma vida apesar de todas as dificuldades. Só um momento, respondi rapidamente, vestindo uma das camisas de dormir que Alexander tinha providenciado. Uma peça simples até ao joelho em algodão azul suave, muito mais modesta do que eu temia. Abri a porta e encontrei uma jovem mulher com um uniforme preto elegante ao lado de várias malas e caixas. Boa noite, senhora Vulov, disse ela com uma ligeira inclinação da cabeça. Sou a Nádia. O senhor Volkov designou-me como sua assistente pessoal. Estes são os itens do seu apartamento. Gostaria que eu os desempacotasse agora ou prefere fazê-lo você mesma amanhã? A formalidade da interação foi chocante. Nunca ninguém tinha desempacotado as minhas coisas na minha vida. Eu mesma farei isso, obrigada, disse afastando-me para permitir que ela levasse a bagagem para o quarto. Muito bem, precisa de alguma coisa antes de eu me retirar para a noite? Uma refeição tardia, talvez? Algo para ajudá-lo a dormir? A consideração da oferta lembrou-me que eu não tinha comido muito na recepção. Estava demasiado abalado pelos acontecimentos do dia para ter apetite. Talvez um chá, sugeri, e possivelmente uma sanduíche. Afinal, estou com fome. Claro, Nádia acenou com a cabeça. Voltarei em breve. Por favor, fique à vontade. Depois que ela saiu, comecei a abrir as malas, precisando de algo familiar para me estabilizar nessa nova realidade surreal. As minhas roupas pareciam surradas e gastas em comparação com as novas peças que Alexander havia providenciado. Mas eram minhas, escolhidas de acordo com o meu gosto, compradas com o meu dinheiro suado. Desempacotei-as cuidadosamente, pendurando-as no armário espaçoso ao lado de suas contrapartes mais caras. Numa caixa, encontrei o ursinho de pelúcia favorito de Lily, o Senhor Botões, junto com os medicamentos para a asma dela e o álbum de fotos que fizemos juntos no Natal passado. Noutra, descobri os meus livros didáticos dos cursos da faculdade comunitária que eu estava a fazer em enfermagem, uma carreira que escolhi por sua estabilidade e potencial para sustentar Lily melhor do que meus empregos atuais. Alexander esperaria que eu desistisse dos meus estudos agora? Ele concordou com a minha condição de terminar o meu curso. Mas como isso funcionaria na prática? Eu teria permissão para sair desta prisão dourada para assistir às aulas? Ou ele insistiria em professores particulares, mantendo-me isolada dentro do seu mundo? Nádia voltou com uma bandeja com um bule de chá de camomila, um sanduíche cortado em triângulos perfeitos e um pequeno prato de biscoitos. Há mais alguma coisa, senhora Volkov? Não, está perfeito. Obrigada, Nádia. Hesitei e depois perguntei. Há quanto tempo trabalha para o meu marido? Algo brilhou nos seus olhos. Respeito, talvez, ou medo. 5 anos, Sr. Volkov.
A família Volkov emprega a minha há gerações. Gerações. A referência casual ao legado da família de Alexander neste mundo de poder e empreendimentos criminosos lembrou-me novamente o quão pouco eu sabia sobre o homem com quem me casei. E ele é um bom empregador? Perguntei com cuidado. A expressão de Nadia permaneceu cuidadosamente neutra. O Sr. Vulov é justo e generoso com aqueles que o servem lealmente. Ele protege os seus. Ela fez uma pausa e acrescentou com ênfase tranquila. Não tem nada a temer dele, Sr. Vulov. Ele falou de si com respeito. A afirmação tinha claramente o objetivo de me tranquilizar, embora levantasse mais perguntas sobre o que Alexander poderia ter dito à sua equipa sobre o nosso acordo. Obrigada, Nadia. Boa noite. Depois que ela saiu, sentei-me à pequena mesa junto à janela, comendo a sanduíche, rosbife com rábano em pão fresco, perfeitamente preparada, e bebendo o chá de camomila enquanto contemplava os jardins da propriedade, iluminados pelo luar. O jardim estendia-se na escuridão, terminando no que parecia ser um muro de pedra que circundava a propriedade. Além disso, eu podia ver as luzes cintilantes da cidade à distância. Tão perto, mas tão longe. Eu poderia partir se quisesse pegar Lily e fugir? Ou éramos efetivamente prisioneiros ali, apesar das garantias de Alexander em contrário? Enquanto contemplava minhas opções limitadas, um som suave vindo do corredor chamou minha atenção. Dirigi-me à porta, abria e encontrei Lily ali parada com seu vestido de florista, parecendo desorientada e assustada. Mamãe, ela choramingou. Onde estamos? Acordei em um quarto estranho. Ajoelhei-me e a peguei nos braços. Tudo bem, querida. Estamos em nossa nova casa agora. Lembras-te do Alex do casamento? Esta é a casa dele e agora moramos aqui. Ela esfregou os olhos sonolenta. Ele é o meu novo papá agora. A pergunta inocente apertou o meu coração. Ele é o meu marido agora, disse com cuidado. E ele quer cuidar de nós. Mas as relações levam tempo para se construir, Lily. Por enquanto, vamos apenas dizer que ele é o Alex, está bem? Ela acenou com a cabeça, aparentemente satisfeita com a explicação. O meu quarto é roxo, disse ela, como se esse facto superasse todas as outras considerações. Apesar de tudo, sorri. Sim, é. Gostarias de dormir aqui comigo esta noite ou voltar para o teu novo quarto roxo? Ela considerou a pergunta seriamente. Podes vir me cobrir no meu quarto roxo novamente? Gosto de lá, mas é grande e novo. Claro, querida. Levei-a de volta para o quarto, onde ela vestiu o pijama que encontrei numa gaveta da cômoda. Um pijama novo com unicórnios, exatamente do tamanho dela. Enquanto a aconchegava na cama com dossel, ela olhou ao redor do quarto com um espanto sonolento. Mamã, agora somos ricos? Perguntou inocentemente. A pergunta apanhou-me desprevenida. O Alex é rico? Corrigi gentilmente. Ele está a partilhar a casa dele conosco. Porque ele ama-te. A sua franqueza infantil foi direta ao cerne da questão. Hesitei, sem querer mentir para a minha filha, mas incapaz de explicar o complexo acordo que eu tinha feito. Porque ele quer cuidar de nós, disse finalmente, o que era pelo menos parcialmente verdade. Lily bocejou, com as pálpebras a ficarem pesadas. Gosto dele, murmurou ela, enquanto o sono começava a dominá-la. Ele cheira bem, prometeu-me bolo e pintou o meu quarto de roxo. Critério simples para ganhar a confiança de uma criança. Cumprir promessas, proporcionar conforto, atender às suas preferências. Alexander sabia exatamente como conquistar Lily, o que era ao mesmo tempo reconfortante e preocupante. Durma bem, querida, sussurrei, beijando a sua testa. Amo-te mais do que qualquer coisa no mundo. Também te amo, mamã, murmurou ela, já ao adormecer. Ao voltar para o meu quarto, dei por mim diante da porta que ligava o meu quarto ao de Alexander. Ele tinha dito que ficaria destrancada, mas que não entraria sem o meu convite. Isso significava que eu era livre para entrar no espaço dele, ou a porta estava destrancada apenas para que ele pudesse acompanhar os meus movimentos. A curiosidade lutava com a cautela enquanto eu colocava a mão na maçaneta. Após um momento de hesitação, girei-a lentamente, descobrindo que estava destrancada, como prometido. Abri a porta apenas um pouco, espreitando para o que parecia ser uma versão masculina do meu próprio quarto. Cores mais escuras, móveis mais pesados, uma cama king size com lençóis pretos visíveis na luz fraca.
Alexander estava sentado numa secretária no canto, de costas para a porta, falando baixinho ao telefone no que parecia ser russo. Ele vestia apenas calças sociais e uma camiseta branca, com um coldre pendurado nas costas da cadeira, a arma claramente visível. Mesmo nesse estado mais casual, ele irradiava poder e controle. Comecei a fechar a porta sem querer ouvir quando ele disse algo que me fez parar. Daoya, disse ele em russo, depois mudou para inglês. Sim, ela agora é minha esposa. Os documentos estão a ser processados. Pela manhã, tudo será oficial. As contas dela, a custódia da criança, tudo transferido para a minha proteção. As minhas contas, a custódia da Lily. Um medo frio tomou conta de mim. O que exatamente eu havia concordado quando disse sim naquela catedral? Como se sentisse a minha presença, Alexander virou-se, os seus olhos escuros encontrando os meus através da abertura estreita da porta. Em vez de raiva pela minha intrusão, vi algo que poderia ter sido aprovação passar pelo seu rosto. Ligo-lhe de volta, disse ele ao telefone, encerrando a ligação sem tirar os olhos dos meus. Por um longo momento, simplesmente ficamos olhando um para o outro através da porta. Eu com a camisa de dormir emprestada, ele parcialmente vestido, o desequilíbrio de poder entre nós nunca tão evidente como naquele momento. Devias estar a descansar, disse ele finalmente, com voz baixa e calma. Ouvi o que disseste, respondi, encontrando coragem na raiva justificada que começava a arder dentro de mim. Sobre as minhas contas, sobre a custódia da Lily. O que fizeste? Em vez de negar ou ficar na defensiva, Alexander levantou-se da cadeira e aproximou-se da porta com passos medidos. Eu assegurei a tua posição e a tua vida, disse ele calmamente. Como minha esposa, tu desfrutas de certas proteções e privilégios. Segurança jurídica e financeira fazem parte desse pacote. Tu não tinhas o direito de fazer essas mudanças sem me consultar, disse eu, com a voz ligeiramente trêmula, mas determinada. Nós conversamos sobre isso anteriormente. Tu prometeste consultar-me sobre decisões que afetassem diretamente a Lily e a mim. Um lampejo do que poderia ter sido remorso cruzou o seu rosto. Tu estás certa. Eu deveria ter discutido isso contigo primeiro, mas esses acordos foram colocados em prática antes da nossa conversa. A minha equipa jurídica trabalha com eficiência. Com eficiência demais, murmurei. Quero acesso às minhas próprias contas e quero saber exatamente quais mudanças fizeste em relação à custódia da Lily. Alexander me estudou por um momento, depois assentiu. Pedidos justos. Amanhã, o meu advogado fornecer-te-á toda a documentação e explicará os acordos em detalhe. Manterás o controle das tuas contas pessoais, com a adição de uma mesada considerável. Quanto à custódia da Lily e as alterações simplesmente estabelecem que tu tens a custódia legal exclusiva, comigo como tutor legal, no caso de tua incapacidade. O eufemismo não me escapou. Queres dizer, se eu morrer ou tentar deixar-te, a sua expressão endureceu ligeiramente. Quero dizer, se não puderes cuidar dela por qualquer motivo. É uma precaução legal padrão, Emma. Nada mais sinistro do que isso. Não fiquei totalmente convencida, mas estava exausta demais para discutir mais. Discutiremos isso amanhã com o teu advogado presente, disse com firmeza. Tudo. Para minha surpresa, Alexander sorriu. Uma expressão genuína que transformou suas feições severas e me lembrou novamente que por baixo da aparência perigosa havia um homem, não um monstro. Estás a adaptar-te rapidamente à tua nova posição, observou ele. Ótimo. Não quero uma esposa intimidada, Emma. Quero uma parceira que se mantenha firme no meu mundo. A afirmação confundiu-me. Se ele queria uma parceira igual, por que me forçaria a casar? Por que não me cortejaria adequadamente? Por que não me permitiria escolhê-lo livremente? A contradição era mais uma peça do quebra-cabeças que era Alexander Volkov. Boa noite, Alexander, eu disse, começando a fechar a porta. Alex, ele corrigiu gentilmente. E Emma, eu falei sério com a Lily. Vou conquistar o meu lugar na vida de vocês. Sou um homem paciente. Enquanto fechava a porta e voltava para a minha cama, as palavras dele ecoavam na minha mente. Paciente, determinado, perigoso, mas também, à sua maneira, honrado. A combinação era tão confusa quanto atraente. Deitada na cama mais confortável que já experimentei, fiquei a olhar para o teto, tentando entender a minha nova realidade.
Eu tinha entrado nesse acordo acreditando que não tinha escolha, que era um sacrifício feito pelo bem de Lily e pela proteção de pessoas inocentes. Mas, quando o sono finalmente começou a tomar conta de mim, não pude ignorar a perturbadora constatação de que uma pequena e traiçoeira parte de mim estava curiosa para descobrir que tipo de vida me esperava. Como o Sr. Alexander Volkov, acordei com a luz do sol a entrar pelas cortinas que não me lembrava de ter fechado, momentaneamente desorientada pelo ambiente desconhecido. Os acontecimentos do dia anterior voltaram-me à memória como uma torrente. O abandono de Greg, o aparecimento de Alexander, o nosso casamento apressado e a minha primeira noite nesta mansão que agora era supostamente a minha casa. Uma batida suave na porta tirou-me dos meus pensamentos. Senhora Vulov, chamou a voz de Nádia. Trouxe o pequeno almoço e café. Posso entrar? Sim, por favor, respondi, sentando-me e passando a mão pelo cabelo emaranhado. Nádia entrou, carregando uma bandeja cheia de bolos frescos, frutas e uma cafeteira fumegante. Ela colocou a bandeja sobre a pequena mesa perto da janela e, em seguida, abriu completamente as cortinas, revelando uma vista deslumbrante dos jardins bem cuidados que se estendiam até uma árvore distante. Dormiu bem, Sra. Vulov? Perguntou ela, servindo uma chávena de café exatamente como eu gostava. Leve, com natas, sem açúcar. Outro detalhe que Alexander tinha aprendido de alguma forma ao observar a minha vida. Surpreendentemente, sim, admiti. O conforto da cama acabou por me levar a um sono mais profundo do que eu esperava. A menina Lily já está acordada e a tomar o pequeno almoço na cozinha com a Sra. Reynolds, a nossa cozinheira, informou-me Nadia. Ela parece estar a adaptar-se bem. O Sr. Volkov providenciou um tutor para avaliar as suas necessidades educacionais esta manhã, se isso for do seu agrado. A maneira casual como ela mencionou as decisões tomadas sobre a educação da minha filha sem a minha opinião reacendeu a frustração de ontem. Um tutor sem discutir primeiro comigo. A expressão de Nádia permaneceu cuidadosamente neutra. O Sr. Vulov mencionou que talvez preferisse ser consultada sobre tais assuntos. Ele pediu-me para informá-la que a avaliação é meramente preliminar e que todas as decisões educacionais serão, em última instância, suas. A pequena concessão, prova de que Alexander pelo menos reconhecera a nossa conversa da noite anterior, aliviou um pouco a minha irritação. Obrigada, Nádia. Por favor, diga ao meu marido que gostaria de falar com ele esta manhã e que gostaria de ver a Lily assim que estiver vestida. Claro, Sra. Volkov. O Sr. Volkov está numa reunião, mas pediu-me para informá-la que marcou uma conversa com você às 11 horas. O advogado dele estará presente para responder às suas perguntas sobre os acordos financeiros e legais. Ela foi até o armário e o abriu com dificuldade. Gostaria de ajuda para escolher a sua roupa para hoje? A oferta era tão estranha à minha experiência que quase ri. Não, obrigada. Eu consigo. Nádia acenou com a cabeça. Muito bem, se precisar de alguma coisa, basta pressionar o botão do intercomunicador. Quando estiver pronta para ver a menina Lily, ela estará no jardim com a Sra. Reynolds e Dmitri. Dmitri. O nome desconhecido disparou alarmes na minha cabeça. A segurança da menina Lily, explicou Nádia com naturalidade. O Sr. Vulov designa proteção a todos os membros da família. Segurança para uma criança de 5 anos. A lembrança do mundo em que eu tinha entrado. Um mundo onde as crianças precisavam de guardas armados. Um arrepio percorreu meu corpo, apesar do sol quente da manhã. Depois que Nádia saiu, comi o pequeno almoço que ela trouxe, surpreendida com o meu próprio apetite. Os bolos ainda estavam quentes, a fruta perfeitamente madura, o café rico e saboroso. Pequenos luxos que raramente tinha podido pagar na minha vida anterior. Vestia um par de jeans e uma blusa simples do meu próprio guarda-roupa, escolhendo deliberadamente as minhas roupas familiares em vez das novas e caras que Alexander tinha providenciado. Um pequeno ato de independência numa situação em que tinha muito pouco controlo. Seguindo as instruções de Nádia, desci as escadas e atravessei a casa até ao jardim das traseiras. A mansão era ainda mais impressionante à luz do dia. Quartos espaçosos decorados com luxo de bom gosto, obras de arte que pareciam dignas de um museu, móveis que revelavam riqueza antiga e gosto refinado, em vez de riqueza nova e ostensiva. Encontrei Lily sentada num pátio de pedra, conversando alegremente com uma mulher mais velha, que devia ser a Sra. Reynolds. Perto dali,
Um homem alto e de ombros largos, vestindo um fato escuro, estava a uma distância discreta, com o olhar atento constantemente a examinar os arredores. Dimitri, presumi. Mamãe, gritou Lily quando me viu, pulando da cadeira e correndo em minha direção. Nossa casa tem uma fonte, e a senhora Reynolds fez panquecas em forma de animais. E Dimitri me mostrou como dizer olá em russo. Eu a peguei no colo, segurando-a com força, como se para me assegurar de que, apesar das nossas novas circunstâncias, ela ainda era a mesma Lily exuberante de sempre. Isso parece maravilhoso, querida. Estás a gostar de todas essas coisas novas? Ela acenou com a cabeça, entusiasmada. Adoro o meu quarto roxo. E o Alex disse que posso ter aulas de natação na piscina grande quando o tempo esquentar. E olha, ela exibiu orgulhosamente uma delicada pulseira de prata no seu pequeno pulso. O Alex me deu isso no café da manhã. Ele disse, é para me manter segura. Examinei a pulseira mais de perto e reparei num pequeno pingente que parecia suspeitosamente um dispositivo de localização. O meu estômago apertou-se ao perceber isso, mas forcei um sorriso por causa da Lily. É muito bonita, querida. O Sr. Volkov mandou fazê-la especialmente. Dimitri falou, aproximando-se de nós com um aceno respeitoso. Ela contém um localizador GPS e um botão de pânico. Se ela pressionar o pingente em forma de estrela por 3 segundos, isso alerta a segurança imediatamente. É apenas uma precaução, Sr. Volov. Uma precaução contra o quê? Eu queria perguntar, mas não na frente da Lily. Obrigada por cuidar dela, Dimitri. É uma honra, ele respondeu com sinceridade inesperada. O Sr. Volkov me designou exclusivamente para a proteção da senhorita Lily. Eu tenho 3 filhas, entendo a natureza preciosa da minha responsabilidade. O detalhe pessoal o humanizou, transformando-o de um segurança sem rosto num pai que compreendia o valor daquilo que estava a proteger. Outra jogada calculada de Alexander ou consideração genuína. Lily, gostarias de me mostrar o jardim? Perguntei, precisando de algum tempo a sós com a minha filha. Sim, há rosas e um labirinto, e um parque infantil especial que o Alex disse que era só para mim. Ela puxou a minha mão, ansiosa por mostrar todas as maravilhas da nossa nova casa. Enquanto caminhávamos pelo jardim, Dimitri manteve uma distância respeitosa, perto o suficiente para responder se necessário, mas longe o suficiente para nos dar privacidade. Lily tagarelava animadamente sobre tudo o que tinha descoberto naquela manhã. A cozinha, que era maior do que todo o nosso antigo apartamento. A biblioteca cheia de livros infantis, as promessas que Alexander tinha feito sobre aulas de natação e balé, e um cachorrinho assim que estivéssemos instalados. Pareces gostar do Alex, observei cuidadosamente, observando a sua reação. Lily acenou vigorosamente com a cabeça. Ele é simpático e ouve quando eu falo, não como o Greg, que estava sempre a olhar para o telemóvel. E ele disse, posso chamá-lo de papá quando estiver pronta, mas só se eu quiser. Sem pressão, sem pressão. As palavras exatas que Alexander deve ter usado, repetidas na voz inocente da minha filha. A perfeição calculada da sua abordagem para ganhar a confiança de Lily era impressionante e inquietante. Mas lembra-te do que conversamos, disse gentilmente. Conhecer novas pessoas leva tempo. Tudo bem gostar do Alex, mas precisamos construir a confiança aos poucos. Eu sei, mamã. Foi o que o Alex disse também. Ela pulou para examinar uma borboleta que pousara numa flor próxima, aparentemente sem se preocupar com as complexidades que pesavam tanto sobre mim. Precisamente às 11 horas, Nadia encontrou-nos no jardim para me acompanhar até o escritório de Alexander. Lily ficou para trás com a Sr. Reynolds, que tinha planeado um projeto de arte para mantê-la ocupada durante a nossa reunião. O escritório de Alexander refletia a sua personalidade, poderosa, elegante, com uma sensibilidade do velho mundo temperada pela eficiência moderna. Estantes do chão ao teto revestiam uma parede. Uma secretária enorme dominava o centro da sala, e uma área de estar com cadeiras de couro ocupava um canto. As janelas davam para a entrada da frente, proporcionando uma vista estratégica de qualquer pessoa que se aproximasse da casa. Alexander levantou-se quando entrei, vestido impecavelmente com um fato à medida que enfatizava o seu físico atlético. Emma, cumprimentou-me ele. Os seus olhos escuros observaram o meu traje deliberadamente casual, sem comentar. Espero que tenha dormido bem. Bastante bem, respondi, sentando-me no lugar que ele indicou.
Um homem mais velho, com um fato caro, estava sentado ao lado, com uma pasta aberta na mesa de centro entre nós. Este é o Sr. Harrington, o meu advogado, Alexander apresentou-nos. Ele preparou a documentação que solicitou sobre as suas contas e os acordos de custódia da Lily. O Sr. Harrington entregou-me uma pasta com vários documentos legais. Senhora Vulov, preparei um resumo das alterações para sua análise. Como o Sr. Volkov indicou, você mantém o controle das suas contas pessoais, que agora incluem uma mesada mensal de os US$ 50.000 para seu uso discricionário. Quase engasguei com o valor. 50 mil por mês, um montante razoável para a esposa de um homem na posição do Sr. Volkov, respondeu o advogado sem qualquer ironia. Além disso, foi criado um fundo para a educação e necessidades futuras da Lily, atualmente financiado com US$ 5 milhões, com acréscimos anuais previstos. US$ 5 milhões, mais dinheiro do que eu teria ganho em várias vidas no restaurante. Quanto aos acordos de custódia, o Sr. Harrington continuou. Os documentos estabelecem que você tem a custódia legal exclusiva de Lily, com o Sr. Volkov nomeado como tutor legal no caso de sua incapacidade. Há também uma cláusula para que os procedimentos formais de adoção comecem após 1 ano de casamento. Se todas as partes concordarem nessa altura, folheei os documentos tentando absorver as informações que mudariam a minha vida e o meu curso de enfermagem. Será que me permitirão continuar os meus estudos? Permitirão? Alexander interrompeu com um tom de surpresa na voz. Claro. Na verdade, tomei a liberdade de providenciar a sua transferência para o programa de tempo integral da universidade, com todas as despesas cobertas, a menos que prefira continuar a tempo parcial na faculdade comunitária. A oferta era tentadora. O curso de enfermagem da universidade era muito superior aos cursos da faculdade comunitária, mas o horário exigente era impossível de conciliar com 2 empregos para sustentar Lily. A universidade seria preferível, admiti cautelosamente. Excelente. O Sr. Harrington finalizará esses arranjos. Alexander acenou com a cabeça para o advogado, que fez uma anotação em sua agenda. Depois de revisar os documentos restantes, que incluíam seguro-saúde, seguro de vida e várias proteções legais que eu mal entendia, o Sr. Harrington se retirou, deixando Alexander e eu sozinhos na sala de estudos. Você tem mais perguntas? Observou Alexander, sentando-se à minha frente, em vez de ir atrás de sua imponente mesa. Pergunte à vontade. Escolhi minhas palavras com cuidado. A pulseira de rastreamento que você deu a Lily. Isso é realmente necessário? Sua expressão permaneceu neutra. Na minha posição, há aqueles que podem tentar usar isso contra mim. A segurança da Lily não é negociável. Estamos em perigo por sua causa? A pergunta que me assombrava desde o momento em que ele apareceu na catedral. Não especificamente, ele respondeu pensativo. A minha reputação por si só dissuade a maioria das ameaças, mas não corro riscos com aqueles que estão sob a minha proteção. As medidas de segurança são preventivas, não reativas. E quanto a mim, também recebo uma pulseira de localização? Não consegui esconder a irritação na minha voz. Um sorriso surgiu no canto da sua boca. Usarias uma se eu oferecesse? Não, acho que não. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Não pretendo controlar os teus movimentos, Emma. Não és prisioneira aqui. És livre para ir e vir como quiseres. Mas peço que aceites a segurança quando saíres da propriedade para tua proteção, não para tua vigilância. E se eu quisesse sair definitivamente, levar a Lily e ir embora? Prendi a respiração depois de fazer a pergunta, com medo da resposta, mas precisando saber os limites da minha nova vida. A expressão de Alexander escureceu. Um vislumbre do homem perigoso por baixo do exterior polido. Isso seria inaceitável. Então sou uma prisioneira numa gaiola dourada. Não. A única palavra carregava o peso da autoridade absoluta. És minha esposa. A Lily está agora sob a minha proteção. Não vou abdicar de nenhuma de vocês. Mas dentro desses parâmetros, tens liberdade e autonomia. A tua educação, os teus interesses, a tua independência nas questões do dia a dia. Isso é contigo. A honestidade brutal da sua posição era quase revigorante depois das promessas vazias de Greg. E da eventual traição. Alexander não fingia sobre a sua natureza possessiva ou as suas expectativas. O que queres de mim, Alex?
Perguntei suavemente, usando deliberadamente o nome que ele preferia. Realmente, além dos documentos legais e acordos, o que esperas deste casamento? Algo mudou nos seus olhos escuros, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Lealdade, respeito, e eventualmente talvez afeto. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com evidente cuidado. Não menti quando disse que estava a observar-te há algum tempo, Emma. A tua resiliência, a tua devoção a Lily, a tua determinação em melhorar as tuas circunstâncias através da educação, em vez de procurar o caminho mais fácil. Essas qualidades são raras e valiosas. Quero uma parceira que as personifique. E quanto ao amor? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Amor, ele repetiu, como se testasse a palavra. Na minha experiência, o amor é muitas vezes uma fraqueza explorada pelos outros, mas acredito que um apego mais profundo pode crescer a partir do respeito e de um objetivo comum. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Não sou incapaz de amar, Emma, mas não espero que isso seja dado de forma gratuita ou rápida. A resposta foi mais honesta do que eu esperava, revelando uma visão pragmática dos relacionamentos que era estranhamente compatível com o meu próprio cansaço conquistado com esforço depois que o pai de Lily nos abandonou e a traição final de Greg. Há mais um assunto que devemos discutir, disse Alexander, seu tom mudando para algo mais profissional, o aspecto físico do nosso casamento. O calor subiu ao meu rosto com a abordagem direta. Não vou pressioná-la, interrompeu ele suavemente. Como disse ontem à noite, sou um homem paciente. Partilharemos a proximidade através dos nossos quartos comunicantes, refeições juntos, aparições públicas como marido e mulher. O resto desenvolver-se-á naturalmente ou não se desenvolverá de todo. A consideração inesperada apanhou-me desprevenida. Eu tinha me preparado para exigências, não para paciência. Obrigada, disse eu baixinho, genuinamente grata por essa pequena misericórdia. Ele acenou com a cabeça uma vez e levantou-se. Tenho negócios a tratar esta tarde, mas gostaria que jantássemos juntos esta noite. Tu, eu e a Lily. Um jantar familiar adequado para começar a estabelecer rotinas. Jantar familiar. O conceito doméstico simples parecia incompatível com tudo o que eu sabia sobre esse homem perigoso e poderoso. Tudo bem, concordei. A Lily iria gostar. E tu? Perguntou ele, estudando o meu rosto com aquela intensidade inquietante. Ainda estou a adaptar-me, respondi honestamente. Mas agradeço a tua paciência e a tua consideração pela felicidade da Lily. Ele aceitou isso com uma ligeira inclinação da cabeça. Até ao jantar, então. As semanas que se seguiram estabeleceram um novo e estranho normal. Lily prosperou no nosso novo ambiente, a sua resiliência natural e adaptabilidade servindo-lhe bem. Ela adorava os tutores que Alexander arranjou, destacava-se nas suas novas aulas de natação e gradualmente começou a referir-se a ele como Papá Alex, um compromisso que parecia satisfazer tanto o seu desejo por uma figura paterna, quanto a minha insistência em honrar a novidade do nosso acordo. Comecei o curso de enfermagem na universidade, dedicando-me aos estudos que antes pareciam um sonho impossível. Fiel à sua palavra, Alexander proporcionou segurança, mas não vigilância. Nunca questionou as minhas idas e vindas, desde que eu aceitasse a proteção de um motorista e guarda-costas. O próprio Alexander continuava a ser um enigma, educado, atencioso, até gentil com a Lily, mas claramente perigoso para aqueles que o contrariavam. Tive alguns vislumbres dos seus negócios. Conversas telefônicas em russo, reuniões com homens cujo comportamento diferenciado dizia muito sobre a posição de Alexander na hierarquia criminosa. No entanto, ele mantinha os aspectos mais sombrios do seu mundo cuidadosamente separados das nossas vidas diárias, criando uma bolha de normalidade dentro do contexto mais amplo do seu império criminoso. Gradualmente, imperceptivelmente, a dinâmica entre nós mudou. Os nossos quartos comunicantes continuavam a ser um símbolo tanto de separação como de possibilidade. A porta entre nós estava sempre destrancada, mas raramente era atravessada. Desenvolvemos rituais, café da manhã no jardim, jantares em família com a Lily, conversas ocasionais tarde da noite no escritório dele, depois de ela ter ido para a cama. Eu me via ansiosa por esses momentos, atraída pela sua inteligência, seu humor inesperado, sua confiabilidade absoluta em cumprir suas promessas.
3 meses após o nosso casamento não convencional, voltei para casa após um longo dia na universidade e encontrei Lily já dormindo e Alexander esperando no jardim com uma garrafa de vinho e 2 taças. Você recebeu os seus resultados do meio do semestre hoje, disse ele quando me juntei a ele. Primeira da turma em 3 disciplinas. Estou orgulhoso de você. O elogio simples aqueceu-me mais do que deveria. Verificaste as minhas notas. Interesso-me pelos teus sucessos, respondeu ele sem se desculpar, servindo vinho nas 2 taças. Como disse desde o início, a tua educação é importante. Sentamo-nos num silêncio confortável por um tempo, bebendo vinho e observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. O estranho conforto da sua presença tornou-se familiar nos últimos meses. O medo inicial foi gradualmente substituído por uma confiança cautelosa. Nunca lhe agradeci, disse finalmente, quebrando o silêncio. Alexander ergueu uma sobrancelha. Por quê? Por me salvar da humilhação naquele dia na catedral. Por dar a Lily estabilidade e oportunidades que eu nunca poderia ter proporcionado sozinha. Tomei outro gole de vinho, reunindo coragem. Quando você apareceu, pensei que estivesse lá para nos prejudicar por causa do que Greg tinha feito. Em vez disso, você nos deu um lar, segurança, um futuro. É tão surpreendente que eu proteja o que é meu, ele perguntou suavemente. Antes, a frase possessiva teria me irritado. Agora eu a entendia como sua maneira de expressar carinho. Nós não éramos seus. Então eu o lembrei. Você nos reivindicou. Eu reconheci o vosso valor. Ele corrigiu. Há uma diferença. A distinção era sutil, mas significativa. No mundo de transações e dinâmicas de poder de Alexander, ver valor em alguém era talvez o equivalente mais próximo do afeto mais convencional. Estás feliz aqui, Emma? Perguntou ele de repente, os olhos escuros fixos no meu rosto. A pergunta merecia uma consideração honesta. Estou satisfeita, respondi com cuidado. A Lily está a prosperar. Estou a seguir uma educação que nunca pensei ser possível. E tu tens sido... Procurei a palavra certa. Gentil, muito mais gentil do que eu esperava, considerando como o nosso acordo começou. Mas não feliz. Ele percebeu um tom de desapontamento na sua voz. A felicidade requer liberdade, Alex. Liberdade real. Não apenas uma corda mais longa, ele estremeceu ligeiramente com a metáfora. Tu ainda te vês como prisioneira, não é? Desafiei gentilmente. Tu mesmo disseste que partir seria inaceitável. Alexander ficou em silêncio por um longo momento, girando o vinho em seu copo pensativamente. E se eu te dissesse que podes partir? Leva a Lily e vai com a minha bênção e apoio financeiro contínuo. Sem rastreamento, sem segurança. Liberdade verdadeira. Meu coração acelerou com a oferta inesperada. Tu nos deixarias ir se isso te trouxesse felicidade, ele disse baixinho. Sim. Estudei o seu rosto, procurando por algum sinal de engano, mas não encontrei nada. Por que farias isso? Depois de todo o trabalho que tiveste para arranjar o nosso casamento, estabelecer laços legais, porque nos últimos meses passei a querer mais do que apenas a tua presença, Emma. A sua voz suavizou-se até quase um sussurro. Quero a tua escolha. A tua participação voluntária nesta vida que estamos a construir. A confissão me deixou atordoada. Esse homem perigoso e poderoso, que havia orquestrado todo o nosso relacionamento por meio de coerção e cálculo, agora estava oferecendo liberdade, a única coisa que eu acreditava que ele nunca concederia. E se eu decidisse ficar? Perguntei, com a voz quase inaudível. Os olhos dele fixaram os meus com aquela intensidade familiar. Então seria como verdadeiros parceiros, não cativo e captor, não devedor e credor, mas marido e mulher na essência e no nome. O convite nas suas palavras era inequívoco. Ao oferecer-me liberdade, ele também estava a oferecer intimidade, uma relação baseada na escolha e não na coerção. A última barreira entre nós tinha sido removida. Preciso de tempo para pensar, disse eu, impressionada com as implicações da sua oferta. Leva todo o tempo que precisares, respondeu ele. Como disse desde o início, sou um homem paciente. Naquela noite fiquei acordada na minha cama, olhando para a porta que separava os nossos quartos, a porta que permanecia fechada todas as noites, apesar da atração crescente entre nós. A porta que simbolizava a escolha final que eu ainda tinha de fazer. Pensei na felicidade de Lily,
no seu apego ao papá Alex, que tinha crescido naturalmente, apesar das minhas reservas iniciais. Pensei na vida que tínhamos construído ali, imperfeita, complicada, mas segura de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. E pensei no próprio Alexander, o homem que me forçou a casar, mas nunca se impôs a mim. O criminoso com um código de honra inabalável. O homem perigoso que lia histórias para a Lily dormir com vozes diferentes para cada personagem. Com uma clareza repentina, percebi que a escolha já tinha sido feita, não num único momento dramático, mas no acúmulo de pequenas decisões e na confiança crescente ao longo dos últimos meses. Eu tinha escolhido esta vida, este homem, este futuro. Não quando disse sim na catedral, mas em todos os dias que se seguiram. Levantando-me da cama, fui até a porta que ligava os quartos e girei a maçaneta. Alexander estava acordado, sentado numa poltrona perto da janela, com um livro aberto no colo. Ele olhou para cima quando entrei, com uma expressão questionadora, mas esperançosa. Afinal, não preciso de tempo, disse suavemente, cruzando o limiar que permanecia intocado há 3 meses. Escolho ficar, não porque tenho de ficar, mas porque quero ficar. Quando ele se levantou para me receber, vi nos seus olhos não o cálculo ou o controlo que antes temia, mas algo que nunca esperava encontrar neste casamento arranjado. O início do amor, dado e recebido livremente. O chefe da máfia que me reivindicou no altar ofereceu-me liberdade, apenas para descobrir que eu já o tinha escolhido. E nessa escolha, ambos encontramos algo que nenhum de nós procurava naquele dia na catedral. Não apenas segurança ou status, mas a promessa de felicidade genuína.